Boa noite a todos, meus companheiros de doutrina ou companheiros cristãos, né? Não importa a religião. O que importa é que somos adeptos dos ensinamentos de Jesus. E então vamos fazer uma prece para a gente estar mais tranquilos, para conversarmos sobre o nosso querido Mestre, né? Fechando os nossos olhos materiais, abrindo os nossos corações para nos ligar a Deus através de Jesus, dos nossos anjos da guarda, dos mentores amigos, pois sabemos que quando nos unimos em pensamento, com o coração cheio de amor, bons desejos, somos assistidos muito amorosamente pela espiritualidade amiga. E sempre agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos, dizemos a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, e assim seja. E unidos em pensamento e em coração, vamos falar um pouquinho sobre o Mestre, né? Os ensinamentos de Jesus. Nesse momento em que estamos quase nos despedindo de 2020, e entrando em 2021, desejando que seja um mês melhor, né? 2020 foi um ano atípico, em que veio a Covid-19 para servir como um processo educativo, e nós fomos alertados há muito tempo que em 2019 haveria grande problema na Terra, né? Aí fala, mas isso aí surgiu em 2020. Não. Já no começo do ano passado, no fim do ano passado, já tinha esse vírus causando problemas na Terra, principalmente lá nos nossos irmãos chineses, né? Então, por isso, talvez seja por isso que seja chamado Covid-19. O alerta era para 2019 mesmo, né? Mas, com tantos irmãos nossos sofrendo com essa doença, nós temos que tirar algum aprendizado disso, né? E nós que já entendemos Deus, conhecemos Deus, Jesus, temos que nos portar de maneira melhor do que os nossos irmãos que não têm esse conhecimento. Por quê? Quem não tem ainda essa ligação com Deus, com Jesus, com o amor, enfim, entra em pânico. Quantos irmãos estão aí sucumbindo do coração, de estresse? São mais mortes dessa forma do que pelo vírus em si. E nós não podemos estar agindo dessa forma, pensando desse jeito. Sabemos que não há nada de errado no mundo, que Deus não faz nada de errado, então só nos resta procurar entender, aceitar e sermos pilares para receber os nossos irmãos que estão em desequilíbrios. Muitos de nós podem se comportar como enfermeiros, ou alguns como médicos, né? Vamos ser os atendentes, né, do hospital do Criador. Somos os primeiros a recepcionar os nossos irmãos que estão em dificuldades, seja psicológica ou com a doença mesmo, né? E de maneira equilibrada, passar alguma palavra confortadora para eles.
Isso faz muita diferença, né? Nós vamos ler um trechinho do Evangelho em que Jesus nos aborda com muito amor. Quando ele falava aos discípulos, a fala dele era para toda a humanidade, não só para aqueles irmãos que estavam lá, né? Então vamos falar do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O item 1 diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurados que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, o que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, o que agora rides, porque gemereis e chorareis. Lucas e Mateus nos passam essas orientações. Então, nos dias de hoje, com essa doença, e como estamos deixando um 2020 para iniciar 2021, nós vamos buscar uma proposta de agirmos diferente, não ficarmos como estávamos em 2019. 2020 nos chocou essa doença, nos chocou, mas existe uma razão espiritual para isso, para que nos transformássemos em pessoas mais equilibradas, mais calmas e com um discernimento melhor, tomar melhores atitudes em tudo o que fazemos. Isso para o benefício da humanidade, mas que vai ter um privilégio é nosso mesmo. Se nos transformarmos para o bem, somos bons, ficamos bons, melhores, né? E ficamos mais felizes. Quando Jesus nos fala das bem-aventuranças, ele nos diz que o fardo dele é leve e que o jugo é suave, quer dizer, ele não nos julga e não nos quer mal, ele nos quer o bem, só quer o bem para nós todos, para a humanidade toda. Não escalou você, aquele e aquele, não, é toda a humanidade. É verdade que cada um vai ter seu momento, mas se nós observarmos que é melhor nos transformarmos o quanto antes, eu acho que devemos fazer isso, né? Tomar isso como lição e nos melhorarmos. Afinal de contas, toda a humanidade é composta de irmãos espirituais, tanto encarnados quanto desencarnados. E hoje eu vou falar um pouquinho de um santo que fez grande diferença no século XII, São Francisco, Francisco de Assis, né? Ele nasceu em São Francisco, em Assis, por isso era chamado de Francisco de Assis. Virou São Francisco de Assis. Posteriormente, foi chamado de Pai Francisco. Por que Pai Francisco? Ele, desde criança, já tinha tendências amorosas com os pobres. Apesar de ter nascido numa família rica, seu pai era um comerciante de tecido muito rico, e colocou ele para estudar e para continuar com os negócios do pai, né? Só que ele passou a ver coisas diferentes.
Por exemplo, quando o rapazinho ele foi chamado para a guerra, e quando ele ia caminhando para esse evento, no caminho ele via tanta pobreza, tanta miséria, que ele se apaixonou por aquilo. Ele falou, é isso aí que eu quero ser. Eu quero ser pobre. É algo interessante, né? Trazendo para quase o fim da vida dele, depois eu retorno nessa situação. Nós vemos ele em algumas situações dançando, pulando, aquele ser esquelético, no meio da rua, na praça, e o povo olhando ele pulando, dançando, sorrindo. Eles tinham respeito pelo Pai Francisco e não questionavam o que era aquilo. Se fosse nós, sem conhecimento da vida dele, acharíamos que ele era louco, fazendo aquilo sozinho, né? Aí retornamos lá para quando ele ia para a guerra. Então ele faz um voto de pobreza. Eu quero ter direito a ser pobre. Mas fazer esse voto só para ele ainda não era suficiente. Ele passa a viver na pobreza total. E um dia ele quer ir até o Papa para conversar com ele, pedir direito de ser pobre. Olha a ideia dele, né? E quando ele chega lá, o Papa não recebe ele. Esse maltrapilho aqui não. Só que acontece algo muito interessante. A partir desse dia, o Papa não consegue dormir mais. Tem aquelas noites de insônia. Ele conversando com o pessoal lá do Vaticano, ele fala, é melhor você receber o Francisco aqui. Aí ele recebe. A partir dessa data, ele começou a dormir. E o que o Francisco queria, ele queria que o Papa consentisse que ele se declarasse pobre, pobreza total. O Papa acha que ele é meio maluco, né? Mas ele consente. Então, Francisco vai embora. Só que Francisco tinha orientado o Papa para rever os ensinamentos do Cristo, porque a igreja não era lá muito amigável com o Cristo, não. Mas, indo embora, continuou a mesma coisa. E, a partir daí, Francisco começou a convidar pessoas do bem-querer, inclusive os pobres, para sair esmolando, pedindo esmola, mas não para eles, para dar para os mais pobres ainda. Então, é um evento que vai se multiplicando, algo muito interessante. E o amor dele é tão grande, que as pessoas se sentem bem próximo a ele. Alguns se curam com isso, né? E aí a gente lembra de Jesus, né? Aquilo que eu faço, vós podereis fazer também, e muito mais. Então a gente vê Francisco curando doenças como Jesus curava mesmo, só com esse amor, essa energia, e as pessoas se aproximavam com muita fé e se curavam. Então é algo muito interessante que Francisco fazia. A partir daí ele é chamado de Pai Francisco. Então todos os lugares que ele vai, lá está o povo em torno dele querendo se curar, querendo uma migalha. E Francisco não se alimentava. Era muito interessante. Ele tinha um dos seguidores mais fiel, que estava sempre junto a ele. E era um padre. E esse padre sofria muito, porque ele tinha muito amor pelo Pai Francisco. E vendo que ele não se alimentava, ele ficava muito triste e reclamava, Pai Francisco, come, se alimente. Ele fala, não. Francisco falava, não, dê aos pobres, vamos alimentar os pobres, eu não preciso. Raramente ele comia algum pedacinho de pão ou um pouquinho de sopa. Por isso que ele era
tão magro, esquelético, era pele e osso. E aguentava aquele frio, às vezes congelante, e muitas vezes ele descalço, com pouca roupa. Estava ele indo de um local para outro, curando, abençoando, orientando as pessoas. Às vezes ele ficava muito doente, então alguém levava algum alimento, algum conforto para ele. Logo ele se recuperava e estava andando novamente. E voltava lá para a praça, né? Cantava, dançava, pulava. Que coisa estranha, não? Ele fazer isso. E o povo entendia, porque sabia que ele era o Pai Francisco. Não questionavam, porque ele devia ter alguma razão por isso. Quando ele começou a cantar, pular, dançar, ele já tinha entendido que ele foi aceito, ele tinha o direito de se consagrar pobre totalmente. Olha o desejo dele. Ele adquiriu o desejo de ser pobre completamente. Mas só isso é o bastante para ele sair pulando, cantando, dançando. Mas tem algo mais especial ainda. Francisco conversava diretamente com Jesus nos sonhos. Então ele tinha uma ligação muito grande com Jesus desde o tempo lá de João Evangelista. É o mesmo espírito, né? João Evangelista e São Francisco. Então ele tinha muita ligação com Jesus. Só que através dos sonhos, o que acontece? Quando ele acordava era uma recordação de sonho. Só que nesses momentos, quando estava chegando os seus tempos finais, Jesus aparece para ele e fala: tu és uma alma pura, estou te aguardando, mas não tenha pressa de vir para cá. Então, era um bom motivo para ele pular, dançar, cantar ou não era? Saber disso diretamente com Jesus. Já pensou se a gente tivesse esse contato? Primeiro ter o direito de ter esse contato, né? Francisco tinha, o Pai Francisco tinha. Nós, não sei julgar ninguém, né? Mas são poucos os espíritos que já têm esse direito. Talvez daqui umas 5 ou 10 encarnações a gente já tem esse direito também, né? De ser um Francisco de Assis. Aliás, nós tivemos um Francisco aqui há pouco tempo, né? Francisco Xavier, também, esse também já tinha todo o direito, né? Quando ele desencarnou, no último dia, ele diz assim: tudo valeu a pena. Para nós, a vida do Chico foi uma vida de sofrimento. Mas para ele, não se sabe. Para ele, se ele diz que tudo valeu a pena, ele deve ter razão. Ele estava também se encontrando com Jesus no seu último dia. Almas puras, né? Existem bastante por aí, desconhecidos nossos, porque esses espíritos puros não andam se mostrando muito, mas existem bastante por aí. Seria necessário muito mais, né? Para a gente poder sentir esse amor, esse carinho. E nós temos, assim, a possibilidade de sentir esse amor, esse carinho, se nós acreditarmos um pouco mais em Jesus, né? Então, eu quero agradecer pela noite de hoje. De todo o coração estou aqui, muito alegre, feliz por essa oportunidade, desejando o bem a todos. Se eu desejo o bem a todos, imagina Jesus, imagina o nosso Pai Criador. Ah, quanto amor jogado sobre nós, quanto amor sobre nossas cabeças, né? Então, temos o direito sim de ser felizes, né? E relembrando, nós somos pilares do Cristo.
para receber os nossos irmãos que estão em dificuldades, não para entrar em lamentação com eles, mas sim dizer para eles que isso vai passar, que tudo vai ficar melhor e que já está melhor se nós soubermos sentir isso, nos ligando a Cristo, nos ligando a Deus, né? E para homenagear esse grande santo que foi o Pai Francisco, São Francisco de Assis, ele nos deixou uma prece. Assim como Jesus nos deixou o Pai Nosso, existe a oração de São Francisco. E eu vou fazer essa oração e vocês recebam com alegria, coloquem seus corações, seus sentimentos, que vai fazer muito bem para todos nós, tá bom? A oração diz assim: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Essa é a prece de São Francisco. Boa noite a todos, que tenham muita paz.